pessoal, vamos fazer também do mesmo jeito, né? É, de até às 8h30, espero que eu consiga atingir agora o tempo, certo? 10 minutos, praticamente. Vamos falar um pouco de representações cartográficas, né? Que é a introdução lá da apostila. Então, vamos iniciar com essa outra afirmativa aqui, agora voltada para a área da cartografia. Não sei se vocês já perceberam, não tem como ter sensoramento remoto sem ter a cartografia. Então, as geotecnologias, apesar de ser conceituações diferentes, né? Geoprocessamento, SIG, geotecnologias, sensoramento remoto, é uma infinidade de conceitos, né? Mas eles têm eles têm algo em comum que é a cartografia. Sem a questão espacial, né? A amarração, né? Os dados estarem amarrados ao espaço, dificilmente a gente vai ter trabalhos, né, nessa área. Então, surge essas discussões e essas análises, né, a partir dos mapas, né, não tem como. Então, nesse livro, Cartografia, como eu ensino, né, que é um livro pequeno, né, tranquilo, quem é educador aí, trabalha como professor, até sugiro a leitura desse livro, é muito bom, da Fernanda Padovese e do Jaime Oliveira. Esse sentido se expandiu e atualmente cartografia também a teoria cognitiva e a teoria sobre as tecnologias que reduzem a complexidade do mundo real a uma representação gráfica. Peço perdão, hein, pessoal? O cachorro, de vez em quando, ele quer interagir também. Tequila. Então, é isso, né? A gente tem que ter essa noção de que a representação gráfica ela tem que chegar ao usuário final. Um leigo tem que ler seu mapa e tem que compreender ele. Porque essa é a finalidade do geoprocessamento e das geotecnologias em si. É trazer, levar a informação fora da academia, que a gente tenha um grande gargalo da academia, principalmente brasileira, né, trazer essas informações para o público, né? E nada melhor que um mapa bem feito, né, com informações bem tangíveis. Então, é essa relação, né? Computador de cartografia, o sensoriamento remoto, os geodatabases, né? Então, gerenciamento de dados, né? Então, os SIGs, né? O QGIS é um SIG, o ArcGIS é um SIG, que permite você ter um dado, né, em banco que pode ser trabalhado, talvez em nuvem, né? Dependendo da sua análise, do seu trabalho, do seu serviço. Então, essas relações são relações interdisciplinares, né, entre o SIG e outras áreas. A razão principal dessa relação interdisciplinar a forte entre a cartografia e o geoprocessamento é o espaço geográfico. Como eu falei para você, sem o elemento geográfico, a gente não teria essas interações e o levantamento de problemas para solucioná-los, né? Cartografia preocupa-se em apresentar um modelo de representação de dados para os processos que ocorrem nesse espaço, né? Geoprocessamento representa a área de conhecimento que utiliza as técnicas matemáticas computacionais fornecidas pelo SIG, né? Então, vocês já viram esse esqueminha, mas a gente nunca pode deixar de esquecer isso, né? Porque o componente espacial ele é extremamente importante e a gente tem que gerar informação e a informação tem que chegar ao usuário comum, ao usuário leigo. E foi com essa intenção que eu trabalhei com vocês na aula inicial, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? Que é a questão do Covid-19 e a forma que eles estão gerando informação. Nunca foram utilizados mapas, né, do jeito que está sendo utilizado atualmente. Nunca aconteceu de usuários comuns até acesso a aplicativos, né, de mapas, além né, do iFood, do Uber, que utiliza para orientação no espaço, né, localização. Hoje as pessoas, né, num mapa como esse, igual eu falei para vocês, ele é um mapa cloropético, né? Então ele traz essas cores diferenciadas e você, um leigo, consegue compreender, fazer associação entre os números e a cor, né? Uma cor fria ou uma cor mais quente, né?
Então, você tem muitas informações, tanto para a pessoa que quer só saber como está acontecendo essa evolução da pandemia no espaço, como também para análise mais científica, né? Que entra aí os gráficos, análise de gráfica, análise matemática em si, que já tem muitos artigos científicos sendo produzidos, né, relacionando morte com questões voltadas para a saúde, né? Então, a geotecnologia sempre esteve aliada à saúde, por exemplo. Tem o geoprocessamento aliado à medicina, né? Então, é uma área muito boa aí, se vocês quiserem especializar. Outra questão também é a modelagem espacial, né? Você fazer uma análise atual de acontecimentos atuais e fazer previsões para o futuro. Como você faz isso? Com exceção de infinidade de variáveis, né? Então, você pega essas variáveis do componente espacial, onde que está acontecendo a infecção e onde que está acontecendo as mortes, por exemplo. Você faz um paralelo entre essa realidade e junta isso, sobrepõe várias informações para gerar um modelo, né, para o futuro. E isso pode auxiliar na tomada de decisão, que foi o objetivo do primeiro fórum, né? A pergunta era o seguinte: qual era a importância, basicamente, né, da cartografia e do geoprocessamento para a tomada de decisão? Então, você toma a decisão para fechar uma área, para você determinar, por exemplo, um lockdown, né, ou uma outra forma de ação, a partir de uma análise espacial, né? E essas análises têm que estar aglutinadas a vários saberes, igual eu falei para vocês. Né? São vários saberes científicos atuando. Mas a cartografia e o geoprocessamento só foi possível através da interação, em primeiro momento, com a matemática, né? Que é as formas de representar a Terra. E no fórum, o fórum atual, eu deixo bem claro isso, que nós estamos trabalhando com representações. E representações, ela tem os seus erros, né? Normal, né? Isso não diminui a ciência cartográfica por isso. É muito difícil você representar uma superfície redonda, né? Uma superfície para uma superfície plana. Então, você tem que lançar mão de projeções, né, modelos cartográficos para isso. Então, a gente, né, tem aqui três níveis. Né? Você tem a superfície real, superfície do terreno, né? E ela é impossível da gente ser representada, né, em forma de mapas, que eu falo, né, de forma real, de acordo com a realidade. Então, a gente precisou de criar novos modelos. E esses modelos são o geoide e o elipsoide. Né? A gente analisando aqui por essa imagem, o geoide ele se aproxima mais da superfície real, né? Porque ele leva, através dos modelos matemáticos, ele leva em conta também as águas, né? Ele leva as marés, a gravidade. Então, o geoide ele leva em conta isso. Né? O elipsoide ele já é uma representação matemática que permite você fazer as projeções, né? Fazer a questão de você se orientar pelo espaço. O elipsoide permite isso, porque aí ele já trabalha com uma superfície mais curva, né? Só com os polos mais achatados. Então, o geóide basicamente é uma superfície irregular, que é o mais próximo do real que a gente tem hoje. Essas representações que a gente tem do planeta bonitinho, né, redondinho assim, ele é simplesmente uma representação de uma escala, né, de análise, não sei de onde está o satélite ou de onde está sendo fotografado. Mas o geóide ele é uma representação que se aproxima do real, por levar em consideração esses elementos que eu falei para vocês, né? Uma superfície irregular e, portanto, não corresponde a uma esfera. Mais precisamente, o geóide é uma superfície ectopotencial do campo da gravidade. Então, leva em conta a gravidade, ou seja, sobre essa superfície o potencial do campo de gravidade é constante.
Então, assim, ele está nas interações, tanto a interação natural do terremoto, de uma maré alta, de um tsunami, como também as interações que acontecem antrópicas, né? Do ser humano, destruindo a natureza, ou modificando a natureza, né? Que é o termo mais correto que a gente utiliza, né? Essas modificações que acontecem e é feito pelo ser humano, ele também ele modifica. Então, o geóide ele se aproxima a isso. Então, coincidindo, portanto, com a superfície de equilíbrio de massas d'água, né? Então, a gente tem mais massas d'água no planeta Terra, então o geode, ele é o modelo que mais se aproxima a essa realidade. Então, aqui nesse contexto, as representações ficariam dessa forma, né? A superfície terrestre com suas, é, com suas variações topográficas, né? Você tem o Monte Everest, você tem várias superfícies altimétricas aí, que, né? Tem umas que ultrapassa 7.000 metros, né? De altitude, né? Você tem a questão das marés, né? Então, a superfície terrestre ela é irregular. E o geóide tenta aproximar dela. O elipsoide, igual eu falei para vocês, ele tem suas bases mais achatadas e ele tem uma referência espacial mais local também, né? Então, dentro da conceituação, o geóide é a forma que a Terra assumiria caso fosse completamente coberta por água. Por isso, ele leva em consideração a gravidade e as marés. A representação do geóide terrestre está relacionada aos referenciais altimétricos e planialtimétricos. Igual eu falei para vocês, quer fazer o levantamento planialtimétrico, é o geóide, que é a superfície mais ideal. Todas as medições realizadas na superfície terrestre relacionadas à confecção de mapas e cartas são feitas levando em consideração a forma do geóide. No caso brasileiro, adota-se o sistema geodésico sul-americano, SAD-69, ainda usado, mas de 2015 para cá se tornou, né, usual e obrigatório o uso do sistema de referência geocêntrico para as Américas, que é o SIRGAS 2000. Então, se você vai fazer uma transformação hoje, pegou uma imagem do Landsat, ela está representada para o hemisfério norte. Então, a gente tem que fazer uma pequena transformação lá, que é você representar essa imagem para o sul, né, o hemisfério sul. Então, em vez de você usar o site 69, você já usa o SIRGAS 2000 atualmente. Esses são sistemas de referência compatíveis com as técnicas de posicionamento global, tais como o GPS, né? Então, o sistema geodésico brasileiro ele traz essas particularidades. Então, o modelo de representação que a gente tem dentro da nossa área de atuação, né, que a gente está se especializando para isso, então a gente tem a Terra real com um modelo tridimensional, né, por causa da altimetria, das variações altimétricas, a Terra cartográfica, né, que você também pode utilizar modelos altimétricos, igual eu falei para vocês, tem os sensores passivos que geram essas imagens, né, com correspondência à topografia, né, eles escolhem essa variação altimétrica, né. Então, aqui dentro de uma orientação cartográfica, além do x e y, do plano cartesiano, a gente teria o z, que seria a altitude, né. Então, a gente tem as projeções para a gente trabalhar também no modelo tridimensional. Então, a gente gera vários processos, imagens, mapas, tabela, metadados, trabalhando numa área plana, né? Então, assim, basicamente, quando você abre uma imagem, igual eu falei para vocês, ó, aqui é a Pampulha, aqui é o Estado do Mineirão, aqui, né, no NDVI, a gente está trabalhando com esse modelo, né? A gente está trabalhando com um modelo bidimensional, 2D, né? Então, basicamente, a gente tem as coordenadas, né, e a amarração cartográfica com eles. Então, a gente tem as carinhas aqui, né, mostrando como isso é importante a compreensão dessa a base, né, para a gente trabalhar com geoprocessamento. Então, se você não sabe trabalhar com esse primor, né, voltado para a cartografia, você vai trabalhar com a infinidade de dados e cada um vai estar em uma projeção e você não vai conseguir sair do lugar.
Então, aqui, né, voltando, a gente tem a forma real, então a definição de posições sobre a superfície terrestre requer que a Terra possa ser tratada matematicamente. Então, por isso, essa aliança da cartografia com a matemática, você faz aqueles cálculos de escala, de projeções, né, que a gente aprendeu lá no ensino médio, né, e é por isso, né, a gente utiliza para representar de forma de modelo, né, mais próximo à superfície terrestre. Aí entra a matéria que seria, né, da próxima semana, não vou aprofundar agora, que seria projeções cartográficas, né? A gente vai trabalhar hoje uma forma de verificações na prática, né, dos arquivos, né, em que projeção com o arquivo que a gente está trabalhando ele está, e na próxima aula a gente vai reprojetar para a projeção que a gente quiser, sempre levando em conta a finalidade do seu trabalho. Então, o elipsoide de revolução é caracterizado pelo semi-eixo maior pelo achatamento. Igual eu falei para vocês aqui, semi-eixo maior e semi-eixo menor, achatados, né? Então, além do geóide, a gente tem um elipsoide de revolução. É um modelo matemático também, mais simples, definido pelos cientistas como superfície de referência para a representação cartográfica da Terra. Aí dele que vem os dados e assim por diante. Então, aqui, ó, o dado horizontal ou planimétrico, né? Ele, a gente usa no sensoramento remoto e na cartografia de forma geral, quando você baixa um dado de outras plataformas, a maioria deles vem nesse datum global, WGS84. Então, é um datum elaborado, né, matematicamente, para ter essa referência, ter essa consideração voltada pelo elipsoide, né? Então, em geral, cada país ou grupo de países adota um elipsoide como referência. O datum define a forma, tamanho e posição relativa do elipsoide. Basicamente, o elipsoide ele é entendido dessa forma, né? Lá naquelas questões de sistemas de coordenadas, né? Então, a gente tem as coordenadas definidas sobre uma superfície que seria, né? Os meridianos, né? E os paralelos, né? Recortando e trazendo a localização espacial. Então, a gente tem o paralelo de origem no Equador, né? Paralelo horizontalmente de origem do Equador, e o meridiano de origem em Greenwich, lá em Londres, né? Então, todos eles em 0 graus. Então, esse sistema de coordenadas geodésicas ou geográficas, né? Essas coordenadas são definidas sobre a superfície do elipsoide. Então, quando você vê esse mapa aqui atrás, né? Ele tem leva em consideração o, a questão do elipsoide. Paralelos variam de 0 a 90, né, norte ou positivo, sul ou negativo. Então, os paralelos que divide, né, aqui a Terra em norte e sul, né, eles são horizontais e define dessa forma. E varia de 0 a 90. Como eu falei para vocês, a Landsat, por ser um instrumento orbital, um produto orbital, desculpa, originário da NASA, né? Então eles não fizeram essa transformação e talvez já tem dados também, já tem dados que vocês conseguem baixar imagens, quer dizer, com a referência espacial já para o hemisfério sul. Mas aquela que eu estava trabalhando agora, ela está ainda referenciada para o hemisfério norte. Então a gente tem que fazer essa pequena transformação para o hemisfério sul. Os meridianos variam de 0 a 180, né, de leste a oeste. Finalizando, a gente tem a representação da superfície terrestre num plano, né? Onde a posição geográfica define-se por dois números, a projeção sobre o eixo X e a projeção sobre o eixo Y. Aqui que define o GPS trabalham, né, dessa forma, né? A gente consegue sair daqui, né, um avião consegue, né, sair de Montes Claros em um ponto B,
por causa que a gente tem esses mapas, né? A cartografia que ajuda. Né? A gente não vai entrar, né, nessas discussões, né? Porque a gente vai perder tempo se a Terra é plana, se está certo ou errado, porque a gente não pode perder tempo com isso, mas né, isso vai para de cada um. Então, assim, é o que determina a localização, né? Então, o ponto A aqui, ele está localizado nessas coordenadas planas, de acordo com o plano cartesiano, né, eixo x e y, então ele tem a sua localização definida como ponto 1 e 2, ponto B, 4 e 4, né, ponto C, 6, ponto C, 6 e 2. Então, essa amarração que é permitida, tanto a localização e a referência espacial, que a gente utiliza no geoprocessamento. Então, vamos para uma prática básica, pessoal. Deixa eu ver aqui, 8h40, passei, né? Como sempre. Já deixei o QGIS aberto aqui. Vou fechar essa janela aqui. Essa aqui. O QGIS tem isso também, pessoal. Abre esse negócio, tem que organizar essas janelas. A camada principal aqui, né, dos painéis que a gente utiliza, é essa daqui, ó, camadas. Porque é camadas que permitem a gente verificar os arquivos, né? Você inseriu o arquivo aqui, ele vem para as camadas. Se você fechou aqui, você fica perdido. Aí você fala, o que aconteceu? Aí vai e fecha, fica aí confuso, né? Pode vir aqui de novo, exibir, painéis, aí você vem aqui atrás. Camadinha tá bonitinha aqui, e você consegue trabalhar. Então, como eu falei para vocês, prática básica, né? Qual é a projeção? Qual é a referência espacial dessa imagem? Eu só peguei ela e baixei, né? Eu acho que já fiz transformações nela, porque é um arquivo que eu estava utilizando. Eu acredito que deve estar já na referência espacial correta. Como você verifica isso? Né? Aqui, né, está faltando outra coisa, né, que seria a navegação. Bora ver se a gente acha ela aqui. Tá bom. Onde está isso? Aí, o mês está meio perdido nisso aqui. Mas não tem problema. Então, a gente basicamente, se você está perdido igual eu aqui, você vem aqui, ó, propriedades, né? Informação. Então, você tem a informação do seu arquivo como um todo aqui e também a sua posição, sua referência espacial. Caso não tenha referência espacial, ele também vai te informar, né? Então, isso aqui foi o NDVI, que é o nome que eu dei para o arquivo, o caminho né, de onde que eu vou achar esse arquivo e entra naquilo que a gente está trabalhando aqui em cartografia, que é a sua referência espacial. Esse EPSG, ó, EPSG, é um código que possibilita você achar de forma rápida, fazer uma transformação, que vai ser o tema da próxima aula, né? Você utilizando esse código aqui, ele tem, para cada uma dessas referências, ele tem um código que você pode utilizar para reprojetar seu arquivo, por exemplo. Então, ele está em WGS84, igual eu falei para vocês, o elipsoide, né, de referência é o WGS84, para o mundo, né? E ele está referenciado no dado UTM, zona 23 norte. Então, a gente, né, nesse sistema métrico aqui, você divide a Terra por zonas. Nós vamos entrar em projeções também, acho que na próxima semana a gente vai trabalhar com projeções e eu vou explicar o que seria essas zonas. Né? Então, deixo para vocês aí já irem pesquisando o que seria essa divisão, né? Então, é essa projeção em UTM. Está em 23N. O N aqui é o do hemisfério norte. Eu não trabalho no hemisfério norte, né? Então a gente trabalha no hemisfério sul, então esse arquivo ele precisa ser reprojetado. Né? Então, a unidade aqui que a gente tem em metros, isso aqui tem a largura e a altura dessa cena, né? E assim por diante. Então, para a gente aqui, além das dimensões, das bandas, a gente tem aqui, mais importante, né, a projeção dele.
né? Então, esse é o arquivo que eu estava trabalhando para o censuramento remoto. Eu vou remover aqui essas camadas e vou trazer aquele que a gente vai utilizar na atividade prática. Beleza. Na atividade prática, deixei aqui aberto, eu pedi o seguinte, né? Então, depois da aula, se vocês, caso perderam alguma coisa, alguma observação que eu deixei passar, vocês podem recorrer de novo à aula, que ela fica salva, né? E pode seguir esse passo a passo aqui. Então, a descrição da atividade novamente. A atividade consiste em utilizar o software QGIS, né? E nós vamos fazer algumas implementações aqui, bem básicas. Na primeira etapa da atividade, o aluno terá que fazer uma pesquisa sobre a base cartográfica contínua do Brasil. Então, essa base cartográfica, você vai fazer só uma pesquisa, saber o que é isso, definir lá, né, o que significa a base cartográfica, para que ela serve, qual o objetivo dela. Então, a descrição, basicamente uma pesquisa do que seria essa base. Então, é descrever, primeira etapa, no arquivo Word, né, tranquilo, né? Você só pesquisa e descreve no Word, né? Um documento Word aberto. A segunda etapa é só se você colocou. A primeira etapa, pesquisou e descreveu. Segunda etapa, também no mesmo arquivo Word, consistirá na aquisição da base cartográfica contínua do Brasil, na escala de 1 para 1 milhão. Só que aqui, pessoal, aqui é um print. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que na seção Downloads de Geociência, a seção Material de Apoio e Introdução ao Ambiente SIC QGIS, que possui o passo a passo. Então, da página 42 a 44, não deixe, peço por favor, não deixe de ler essas orientações que estão lá no material seu, né? Porque se tiver uma preguiça de não ler ali, já perde tudo, aí já realmente fica muito confuso. Então, aqui, ó, Introdução ao Ambiente SIG, né? Página 42. Acesso ao uso de dados espaciais. Agora ver se está na página 42. Não, está na página 40. Só descer aqui mais 42. Base cartográfica contínua. Vocês nem precisam utilizar a internet para fazer a pesquisa da primeira etapa. Pode já utilizar esse documento aqui, né? Não tem problema. Já tem um material, não vai mudar de, de orientação, não. Então, aqui, ó, na página 44, igual eu falei para vocês, você já tem um link direto. É só apertar aqui, ó, download, permitir, aí ele vai direto para a página, né, dos arquivos que eu estou precisando. Então, vem aqui, Geociências, é possível download de cartas, imagens aéreas, mapas, malhas. Então, aqui a gente tem um conteúdo amplo, né, sobre o que vocês quiserem, né, de informação. Então, aqui, ó, na pasta é possível acessar a documentação técnica da base, né, e seus metadados, informações, lista de nomes, geográfica, que já tem, ó, na seção downloads, Geociência, no site do IBGE. Né? Se você não quiser caçar por aqui, você tem outra opção. Esta base cartográfica contínua também está disponível em, né, esse link. Acessou, né, e você tem a mesma página. Então, você basta, eu não vou te mostrar aqui, porque aí eu quero que você faça atividades, né? Onde você vai achar isso, basta procurar ela aqui, beleza? E vai baixar esse arquivo. Baixando esse arquivo, ele vai para uma área de download do seu computador, algum lugar aqui, um espaço, onde que ele vai direto, e ele vai dar um arquivo em formato zip, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Um zip é praticamente isso aqui, ó. Isso aqui. Um arquivo com esse ícone, né? Tipo um livreto fechado. Aí esse arquivo vai estar, essa base contínua vai estar mais ou menos dessa forma. Aí você vem com o botão direito, extrai o arquivo para uma pasta, no diretório onde você vai trabalhar, né? No meu caso, eu fiz aqui um exemplo rápido, eu extraí para dentro das minhas aulas aqui mesmo, né? Então,
Tá aqui material aula, prática, quer dizer. Então, eu tenho aqui a base, ó. Vai vir esse nome aqui, ó. Base BSIM 2016, Shapefile 21 de 11 de 2018. Ah, você achou uma para 250 mil? Pode baixar, não tem problema. Né? Mas eu peço que você siga a orientação do arquivo para não ficar confuso. Beleza? Tenta procurar esse arquivo aqui mesmo lá. Então, você vem, botão direito, igual eu falei para vocês, se caso vocês já pegaram a base e jogaram para o seu diretório raiz, botão direito extrai ele, né? E ele vai estar aqui. Qual é o formato desse arquivo? Cada arquivo dele, ele tem seis outros arquivos em conjunto. Por quê? É o shapefile, é o chamado arquivo shape, trabalhado em geoprocessamento. Além do shape, que você quer ser arquivo .shp, você tem a projeção, você tem o dado do banco de dados dele, né, e outros arquivos correlatos para você abrir ele. Então, você chegar aqui e tentar abrir dessa forma, você não vai conseguir. Beleza? Você tem que ter acesso ao software, né? E vai adicionar por aqui. Né? Igual eu falei para vocês, o seu software, talvez o QGIS, pode salvar aqui para vocês uma outra camada aqui, outro formato. Então, mas qual o tipo de dado? Antes eu abri um dado raster, né, para trabalhar com imagem. Agora, eu sei que esse dado, se você fez a pesquisa, você vai saber que é uma base vetorial. Então, a base vetorial é diferente de imagem. Então, você vem em vetor, né, e de novo, nos três pontinhos aqui, procurem a pasta, no meu caso aqui está na área de trabalho, né? Então, não façam isso, deixem isso no diretório mais de fácil acesso, porque o software, se você coloca o seu arquivo muito escondido, para ninguém mexer, ele vai percorrer um caminho muito grande e vai ter um processo também mais lento. Então, é melhor você deixar no diretório seu, ou então no HD externo, onde você quiser trabalhar. Beleza? Aí, né, aqui está produtos de cartografia prática. Então, acesso aqui, ó. Então, aqui ele vai abrir para mim várias opções. Você pode chegar aqui e selecionar todos, se você quiser. Bora ver aqui. Então, se é uma base cartográfica, tem muito arquivo mesmo. Então, vamos abrir todos para ver se ele veio. Aqui ele vai dar esse erro aqui, porque talvez tenha arquivo aqui que o software não abre. Mas como são muitos, nós vamos fazer esse processo todo. Então, dá para você vir e escolher o arquivo .shape, igual eu falei para vocês. Então, apaga isso aqui, né? Vem arquivo, aqui, ó. Aqui a gente tem extração mineral, energia elétrica, hidrelétricas, banco de areia, barragens, tudo isso é no Brasil. Ilhas, massa d'água, rocha e água, sumidouro, terreno sujeito à inundação, limite de município. Esse aqui é mais fácil para a gente visualizar de forma mais rápida. Então, qual arquivo que eu tenho que abrir? lm, né, .shp. Abre e aplica. Aí dá o fecha aqui e você vai ter acesso ao seu arquivo da base, né, da malha municipal do Brasil, limite de municípios. Aí, o que a gente faz de primeiro momento é olhar a projeção, já que a gente está trabalhando com cartografia, como é que esses dados estão sendo projetados. Porque eu quero fazer um recorte aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem lá de Belo Horizonte, igual eu falei para vocês, que corresponde à região de Belo Horizonte e região metropolitana. Vamos tentar abrir ela aqui da mesma forma. Então, igual eu falei para vocês, aqui é uma base vetorial. Agora eu estou querendo abrir uma imagem, então tem que vir em raster. Base de imagem, raster. Então, eu vou ter que ir lá na minha pasta, no caso aqui, igual eu falei para vocês, ressaltando, está desorganizado aqui, mas vocês têm que organizar de acordo, né? Então, eu vou pegar aqui uma banda dessa aqui, banda 5, por exemplo, ou NDVI. Vou pegar aqui o NDVI aqui. Aplicar. Vamos ver se ele projetou sobre o limite de município que eu estou querendo. Como eu vejo isso de forma rápida, dou um zoom,
aproximar para a camada. Cadê ele? Por que não veio? Veio, tá vendo? Mesmo, igual eu falei para vocês, ele está aonde? Projetado para o hemisfério norte. Mas como você inseriu a base primeiro, ele assume as coordenadas e a projeção da base que você inseriu primeiro. Isso vai ser até uma pergunta de prova lá depois, né, lá quando você estiver fazendo a avaliação, lembram disso? Então, ele sempre assume a primeira base, inseriu a primeira base de arquivo, ele vai assumir o sistema de projeção dele. Então, ele acaba, tem uns que não vão conseguir abrir porque realmente estão em dados diferentes, né, em sistemas diferentes, ele não vai abrir. Beleza? Então, aqui, ó, corresponde não só a Belo Horizonte, mas vários municípios, porque é uma cena grande, né? Eu citei aqui o Belo Horizonte como exemplo, mas corresponde a... Vou colocar uma área achurada aqui. Então, aqui, ó, como muitos arquivos, talvez aconteça de demorar a abrir um ou outro, né? Dá para você colocar, não vou fazer isso tudo agora, mas dá para você colocar aqui os nomes, né, dos municípios, dá para você, se você não quiser colocar o nome, você pode vir aqui no izinho, esse izinho aqui em cima, ó, e clicar em informação, ele vai abrir aqui uma tabela para vocês e vai falar, ó, esse município corresponde a Belo Horizonte, esse aqui Esmeralda, esse aqui Bonfim, assim por diante, para você saber se situar localmente. Né? Muitas vezes a gente trabalha em áreas que a gente nunca nem pisou o pé, então a gente tem que utilizar essas ferramentas básicas para a gente conseguir entender onde a gente está situado. Né? Então, beleza. Então, em DV eu vi que ele tá em uma projeção, agora esse limite de municípios aqui, eu quero ver para onde que ele está. Então, de novo, informação é um arquivo um shapefile de origem da Esri. A Esri aqui é uma origem do ArcGIS, né? Então, o ArcGIS ele criou uma base de dados que é utilizada no mundo inteiro. Então, os caras são referência hoje porque eles fizeram, né, realmente um SIG poderoso, né? E esse aqui, ó, como eu falei para vocês, ele tem um EPSG 4674, que é o código desse sistema de coordenadas, que ele representa o SIGAS 2000, só que diferente do Landsat, em vez de estar projetado para UTM, ele está projetado em lat long, geográfico. Beleza? Então, hoje era só isso, pessoal, uma coisa mais básica.